assalto. Um dos assaltantes ainda afirmou que era de organização criminosa. Fui descarregar no mercado, acabamos de descarregar, aí ia saindo e o cara enquadrou. Mas sem revólver, mandou puxar o caminhão, aí ele entrou dentro do caminhão e levou o caminhão e deixou eu na viela. Os militares perseguiram os criminosos depois de receber informações do Copom, o Centro de Inteligência da PM. A gente estava em patrulhamento na região, foi radiado pelo Copom um possível roubo em andamento de carga, seguido de um transbordo da carga para o interior da comunidade. Segundo informações, vários indivíduos estavam pelo local. Com a chegada da equipe, os indivíduos, quando viram a presença da polícia, saíram em fuga pelas vielas no interior de uma comunidade, dando início a um breve acompanhamento. Os indivíduos foram perseguidos e logramos eles localizar 3 indivíduos que foram detidos. Os PMs caminhão Comunidade, uma parte foi localizada em 2 barracos e a outra metade ainda se encontrava pelo caminhão. A polícia deve procurar fugir ao libertar as vítimas de cativeiro. Posteriormente, elas foram localizadas, os indivíduos elas estavam sendo mantidas em uma comunidade como de sequestro, mas assim que eles perceberam a polícia pela uma professora encontrou munições na mochila de uma criança. Vai vendo isso, olha só, de uma criança. Isso aconteceu no interior de São Paulo, lá na maravilhosa, uma das mais belas cidades lá do interior, a potente São José do Rio Preto. Esse material não pertencia a ela, seria do pai. Vamos agora abrir link. Victor Garcês, você mora numa cidade maravilhosa que é São José do Rio Preto. Um abraço aí a vocês aí do TH+. Que história é essa, polícia? Um absurdo essa história, né? Estamos aqui ao vivo em frente à escola municipal, onde tudo aconteceu. Em sua instituição encontrou dentro da mochila da criança que estuda aqui nesta escola municipal. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas depois que tudo aconteceu e o Conselho Tutelar também continua acompanhando de perto esse caso. E ainda de acordo com o registro policial, as munições pertencem ao pai da criança, um empresário de 41 anos. Ele tem um registro de CAC, que é colecionador, caçador e atirador esportivo, mas até o momento esse homem não se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos em relação a essa situação, né? Como essas munições foram parar dentro da mochila da criança. A mãe da criança, né, ela foi até a delegacia, foi ouvida pela Polícia Civil aqui de Rio Preto e disse que arrumou a mochila do filho hoje cedo, só que ela não percebeu que as munições estavam lá dentro. Ainda de acordo com o registro policial, o caso foi registrado como apreensão de objeto e porte ilegal de arma de fogo e vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade, viu, Geraldo? Obrigada, Victor, pelas suas informações. No início do link do Victor, entrou a foto de uma mulher que, na verdade, faz parte desta próxima reportagem que nós vamos mostrar. Então, pelo erro, pedimos desculpas. Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa, na zona leste de São Paulo. A irmã dela acredita que o companheiro possa ser o responsável pelo crime. A Lisa Gomes chega agora com mais detalhes. Aqui agora, Lisa, mais um caso, mais uma mulher que, infelizmente, vítima de um feminicídio, né, Lisa? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Dani. Mais um caso. É uma história trágica, cercada de grande mistério que aconteceu aqui na Zona Leste, na Vila Jacuí. Karina Tardivo, de cerca de 30 anos de idade, foi encontrada morta dentro da casa onde ela morava com esse companheiro, Anderson Amaral da Silva. Segundo a polícia, o corpo foi descoberto pelo vizinho e que também é proprietário deste imóvel. O Anderson mandou uma mensagem para ele dizendo que a Karina tinha caído, tinha machucado a cabeça. Foi quando esse vizinho e proprietário foi até
até a casa e encontrou a Karina morta sobre a cama. A irmã da vítima contou que o casal vivia em constante briga e muitas brigas, muitas agressões, muitas discussões. E ela afirmou, inclusive, que na última sexta-feira eles tiveram uma briga, viu esses dois discutindo, viu o casal discutindo, e Karina chegou a dizer que se algo acontecesse com ela, foi o Anderson, então, que a teria matado. Enfim, Karina deixa, então, 2 filhas que estão aí sob a guarda da avó materna após suspeitas de abuso sexual cometido por quem? Pelo Anderson. Anderson ainda não foi encontrado e o caso, então, é investigado aqui, onde nós estamos agora, na 63, como feminicídio. Eu volto com vocês. Obrigado, Lisa. Essa violência parece não ter fim. Só um comentário muito rápido. Mãe, pai, você olha a mochila da sua filha, do seu filho na escola, a bolsa, você tem autoridade, fuça, mexe. Tô falando sério. Olha lá. E toma cuidado, porque muitas vezes, filho mente pra gente, tá? Comentando aquela história do que foi encontrado, munição, aquela coisa. Olha, cheira a roupa do seu filho, cheira a roupa da sua filha, tá? Tá? Celular. Ah, você fala isso. Então, vocês estão vindo aqui. O que você tá fazendo com o meu... Ô pai, tá, não vou ficar olhando, mas quero saber, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá? Na casa onde tem o feijão e o arroz do pai e da mãe, a autoridade somos nós. Bem, mudando de assunto agora. É o caso da Barbie humana? A mãe da Bárbara, a Barbie humana, encontrada morta dentro de uma casa em São Paulo, conversou com o SBT com exclusividade. Segundo ela, a filha foi morta pelo advogado que estava com ela. Reportagem aqui agora na tela. Pela primeira vez, a família de Bárbara Jankowski Marques, de 31 anos, a Barbie humana, vai falar sobre a morte da filha que aconteceu no dia 2 de novembro, um domingo, na casa de um defensor público no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil, por enquanto, trata a morte como suspeita. O defensor público, que teria contratado, segundo ele, Bárbara para um serviço sexual e teriam usado drogas naquele dia, disse que ela teve um mal súbito, morreu depois de dormir. A polícia disse que ainda não há nenhum indício de crime neste caso, mas aguarda a divulgação do laudo pericial que vai dizer a causa da morte. No entanto, a Bárbara disse que viu o corpo da filha do IML e sustenta que houve, na opinião dela, um assassinato. Cruelmente assassinada. Foi um feminicídio. A Bárbara ela estava completamente deformada. A Bárbara estava completamente inchada, roxa. Os pais de Bárbara querem resgatar e preservar a memória da filha, que vem sendo chamada de garota de programa e uma pessoa viciada em drogas. Aí ela falou assim para mim: mamãe, deixa tudo pronto, que eu vou tomar um banho, vou sair, que uma amiga me chamou para fazer uns negócios, eu já volto. Eu falei, tá bom, deixei tudo pronto aqui, achando que ela ia voltar. E à noite nós recebemos esse telefonema, dizendo que era para ir para a delegacia, que tinha acontecido um acidente. E a delegada falou, ela entrou em óbito. Um advogado, amigo da família, está auxiliando os parentes neste caso. A gente não pode acreditar fielmente que houve um mal súbito, que houve uma simples queda. A gente acredita que a perícia, reiterando o bom trabalho que a equipe científica está fazendo, vai apurar o que de fato aconteceu. Com imagens de Celso Pio, de São Paulo, André Azeredo para o Aqui Agora. Grande André Azeredo, obrigada pelas suas informações. Esse é um assunto que está repercutindo bastante também e nos chama a atenção como sociedade no sentido de sermos os julgadores, né? Tem muita gente falando, mas também ela foi contratada para serviços sexuais, né? Esse defensor público, advogado, teria contratado a Bárbara para serviços sexuais. Se tivesse sido isso, nada justifica ela ter morrido. E principalmente se essa morte foi causada
diferente do relato que está sendo dado até então. E outra coisa, além de lidar com a dor da morte, porque essa mãe perdeu a filha, ela está lidando com a dor da morte, ainda tem que ficar jogando vinagre numa ferida que está aberta, sangrando, desde a morte da Bárbara, por conta da investigação. A gente pode não concordar com algumas coisas, mas a gente precisa respeitar a dor do próximo. Isso é empatia. Mudando de assunto, a polícia investiga o que teria acontecido com um pizzaiolo. O que ele fez? De acordo com as informações da polícia, ele tirou a vida desta mulher. É um feminicídio na Grande São Paulo. Ele tirou a vida dessa mulher no ambiente de trabalho. Esta é a foto do foragido. Pouco tempo depois de ter cometido o crime com um rolo de abrir massa, ele foi encontrado numa área de mata com ferimentos de faca. Estava foragido depois que tirou a vida da ex-companheira. E aí a gente já sabe, é aquele repeteco, né? Ele não aceitava o fim do relacionamento e, como se não bastasse isso, ele também brigava com a vítima pela posse de um imóvel. O crime teria acontecido em frente a uma criança de apenas 5 anos. Detalhes dessa tragédia aqui agora. Um caso revoltante, mais um feminicídio brutal. A Patrícia, de 42 anos, ficou 8 anos com o Samuel. Os dois tiveram um filho de 5 aninhos. Um relacionamento conturbado, ciumento, mas ela tinha medo, com o receio de que ele afetasse os filhos mais velhos dela, inclusive. 2 filhos de um relacionamento anterior. Ela foi aceitando até que não deu mais. Ela pediu a separação. Porém, a casa em que ela morava, que foi construída em cima de um terreno doado pelo tio dela, também teve contribuição do Samuel na construção de um galpão bem na frente do terreno. Ali ele fazia massa para pizza, entregava pizzas por delivery, já que era pizzaiolo. Com a separação, ele queria aquela parte do imóvel de volta para ele. Enquanto isso não fosse acordado, ele se negou a sair do lar de Patrícia. Ela foi assassinada por Samuel, espancada com um rolo de pizzaiolo. Tudo isso na frente da criança, de 5 anos, que contou para o avô ter visto o próprio pai espancar a mãe até a morte. Nem no filho dele ele pensou que é deficiente, dependia dela para ir para os médicos, porque eu já estou com 70 anos, então dependia da mãe para ir para os médicos. E ele não pensou nada disso. Então o que ele fez para mim é imperdoável. Descobriu-se que ele havia abandonado a moto dele no estacionamento de um supermercado em Caieiras. Tudo aconteceu em Franco da Rocha. E depois que ele abandona a moto, ele entra em um carro preto. O emplacamento desse carro foi puxado pela equipe de investigação. Era o carro do irmão de Samuel. O irmão de Samuel foi ouvido aqui na delegacia. Primeiro tentou contar versões fantasiosas, depois acabou assumindo que havia levado o irmão até uma chácara, ali na região de Americana, divisa com Nova Odessa. A equipe de investigação foi atrás dele. Nessa chácara ele já não estava mais. E a polícia descobriu que ele foi encontrado por pessoas ali da região, gravemente ferido, numa área rural, no chão. Foi levado então pela polícia militar, que foi acionada, até um hospital, o Hospital de Americana. Ele estava ferido a golpes de faca. Dentro da mochila dele, uma faca com as iniciais do nome dele e manchas de sangue. Não há informações ainda do que ocorreu, se autolesionou ou alguém. Em estado grave, sob escolta no hospital. Tendo alta, irá para trás das grades. Ao menos a justiça foi feita nesse caso. Com imagens de Michel Sorriso, Fabiola Correa, aqui, agora. Agora, 7h40, 7h40. Ao menos 5 pessoas foram presas na segunda etapa da operação que busca combater a falsificação de bebidas alcoólicas. Ao vivo, Marco Pagetti, a operação continua e parece que ainda o trabalho vai longe. Aquela história do metanol, viu, Geraldo? Inclusive,
Investigação que começou aqui em São Paulo depois de toda aquela confusão, inclusive mortes de pessoas intoxicadas por causa de bebida falsificada, e isso acabou se expandindo. Hoje foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em 6 estados. Destaque para os mandados cumpridos em Goiás. De acordo com uma investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil de Goiás, havia um esquema de fornecimento de metanol aqui, bebida adulterada, para Goiás, e lá acontecia o envasamento. E a polícia encontrou centenas de garrafas, rótulos, material exatamente para a falsificação de bebidas. Essas pessoas presas hoje, como você bem disse, são pessoas que estavam envolvidas em todo esse processo. A gente lembra que houve uma série de intoxicações, inclusive com mortes recentemente aí por causa do metanol, a partir de setembro principalmente, e com grande repercussão no mês de outubro. E claro, a polícia segue investigando porque esse é um dos braços do crime organizado que a polícia segue combatendo. Geraldo, Dani. Obrigada, Pajete, pelas suas informações. Agora vamos falar sobre o tempo e ver como é que fica a temperatura em outras cidades nos próximos dias. Vamos lá, pode colocar o nosso mapa na tela. Olha lá, Geraldo Luiz. Vamos começar com Presidente Prudente, que tem máxima prevista para amanhã de 36 graus, mínima de 20, sol entre nuvens. Ourinhos, 32 de máxima. Jaibirá, a cidade do nosso amigo, 33 graus. E a gente finaliza com São José dos Campos, com 31 graus de máxima, mínima de 13. Temos imagens. Tem mais? Opa, então bora, ó. Tem Osasco também, a nossa querida Os, com 31 graus de máxima para amanhã. Cotia deve registrar 29, um calorão. São Bernardo também 29. E a gente encerra com Itaquaquecetuba, que deve registrar 31 graus de máxima amanhã, quarta-feira. E do tempo da cidade de Virado, meu amigo Geraldo Luiz, vamos ver como é que tá o trânsito aqui na capital paulista. Imagens na tela. Girando. Essas são imagens da Avenida Paulista. Neste momento, trânsito carregado ali nos dois sentidos, bastante movimentado. E temos também mais imagens, Michael? Onde estamos aí? Guarapiranga, zona sul de São Paulo, trânsito fluindo bem nesse ponto, onde as nossas câmeras registram o trânsito agora. E agora, Michael? Doutor Arnaldo. Olha só, situação também bem tranquila para quem vai tanto à região centro como ali para a zona sul de São Paulo. Aí, ó, Avenida Consolação, uma das mais famosas e conhecidas aqui de São Paulo, também trânsito tranquilo. Agora, Geraldo, vamos ver como é que está região por região nas nossas informações privilegiadas aqui, porque eu vou dizer, ainda há pouco, quase 800 quilômetros de lentidão. Será que essa situação mudou desde o momento em que nós mostramos? Ó. Zona Sul com 180 quilômetros, Zona Leste 103, o Centro 40, Zona Oeste 201 e a Zona Norte com 102 quilômetros de lentidão agora. Atenção que está chegando no SBT Brasil, mas antes uma última notícia. Um carteiro foi esfaqueado enquanto realizava entregas. Olha só, câmeras de segurança registraram a ação, o motoqueiro acaba se aproximando, aí dá uma olhada, vai chegar aí, tá? Ele chega aí, com uma moto. O carteiro de costas não vê a aproximação. Após o crime, o suspeito foge. A polícia agora tenta localizar, olha lá, o criminoso. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte. Agora, Geraldo, é um acerto de contas? O que pode ser? E olha como ele já vem agressivo, né, Geraldo? Olha como a mão já sobe. Vem para matar. O carteiro trabalhando vem para matar, ó. Vem ali para praticar um ato violentíssimo. Bom, com essa notícia a gente encerra mais uma edição do Aqui Agora. Te esperamos amanhã, 6h30 da tarde. Muito bem, fique agora com o SBT Brasil. Olha só o charme. Simone Queiroz, boa noite. Continue com a gente e assista agora SBT Brasil. Em seguida, Amar. E depois, programa do Ratinho. SBT, a TV mais querida do Brasil. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje o corpo da dentista de 27 anos assassinada dentro de casa onde morava em Campinas, no interior de São Paulo. A jovem estava grávida de 8 meses e o suspeito do crime é o marido que tirou a própria vida.